Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje com o candidato à presidência da OAB Seccional Petrolina, o professor Dr. Ivan Galvão. Professor, vamos passar algumas regras com relação à entrevista, tá? Vamos estar fazendo 5 perguntas, não vai ter limite de tempo para respostas. E vamos começar pela importância que tem a OAB para os operadores do direito, nesse caso, os advogados. Nós sabemos que é primordial a atuação da OAB para que os advogados tenham um apoio que muitas vezes não existe. Nesse sentido, qual a postura deve ser tomada frente a juízes que se recusam ou criam embaraços para atender os advogados? Olha, os juízes, mais do que ninguém, têm que cumprir a lei. A LOMAN determina a obrigatoriedade do atendimento. Se tem juiz, e eu sei que tem aqui em Petrolina, limitando o horário de atendimento, a OAB deve agir energicamente com relação a eles. O que eu não posso é querer que o advogado sozinho resolva isso, porque acaba gerando um mal-estar entre o juiz e até mesmo entre os servidores da vara e esse advogado. Então daí o papel importantíssimo da OAB nesse caso. Agora, primeiro, claro, a gente tem que dialogar com esse juiz, mostrar a ele, tá errado a situação. Se ele não resolver, a gente, infelizmente, tem que partir para o confronto. E qual é o confronto? Acionar o CNJ e o Tribunal de Justiça para corrigir essa atuação desse juiz. E é preciso ter coragem para isso. Verdade, concordo. Segunda pergunta. Quais ações seriam realizadas pela OAB durante sua gestão para melhorar a atual situação da Justiça Estadual e do Juizado Especial? Tendo em vista que muitos advogados com os quais eu conversei chegaram para mim e falaram que a única coisa que funciona em Petrolina é a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal. Fora isso, não funciona. Eu queria saber do senhor qual seria a atuação que, como presidente, o senhor teria. Infelizmente, essa é uma situação que só se deteriorou ao longo desses 3 anos. A gente, inclusive, na campanha passada, o primeiro vídeo que a gente fez, a primeira reportagem, a primeira crítica que a gente fez foi em relação ao funcionamento do juizado especial. E a gente hoje está ouvindo a mesma reclamação do advogado. Qual o problema? A gente primeiro tem que identificar esse problema. É falta de servidor? O juiz está trabalhando pouco? Está devagar na conclusão dos seus despachos? Existem vários problemas. Só lhe interrompendo, por exemplo, eu mesmo sou vítima do juizado especial. Tem uma sentença para sair que já está com quase 3 meses aguardando a resposta e a sentença não sai, atrasada. Pois é, isso é um absurdo. Primeiro, o juizado perde o sentido, primeiro falando do juizado, depois da justiça comum. O juizado perde o sentido quando ele demora esse tempo todo para dar uma sentença. Marcando-se uma audiência, como estava um pouco tempo atrás, mais de 1 ano. Não tem mais sentido. Tinha gente que desistia do juizado para entrar na justiça comum. Isso é um absurdo. Um verdadeiro absurdo. Então o que é que a gente tem? Primeiro que identificar qual é o problema. Conversar, sempre pautando. Primeira alternativa é o diálogo. Mas a gente não pode abrir mão de nossas convicções. Se o diálogo não resolver, nós temos que partir para o confronto. E qual é o confronto? É acionar a CNJ e a Corregedoria. Agora, não simplesmente reclamar. A gente tem que exatamente fazer um raio-x, identificar qual é o problema. O próprio CNJ agora, recentemente, fez um levantamento estabelecendo um quantitativo mínimo de servidor em cada unidade, para que aquela unidade funcionasse adequadamente. Então, é com base nesses números e o concurso que o Tribunal de Justiça acabou de realizar, que ainda não homologou, muita gente está esperando aí para ser chamada, e ver se, com essa nomeação, primeiro, esses problemas vão diminuir. E se for, somente servidor, que às vezes não é. Eu estava conversando com um colega hoje, encontrei no fórum ele estava saindo de uma vara civil, que o processo está para um despacho do juiz há mais de mês. Um mero despacho, ele entrou, aliás, 2 meses, ele entrou com execução de alimentos, uma coisa que em tese é muito urgente, necessária, trata-se de uma situação, geralmente de uma pessoa que não tem condições de se manter e precisa que um responsável a mantenha, e há 2 meses que o juiz sequer despachou o processo. Por quê? Aí a gente tem que identificar, é culpa do juiz? É culpa do servidor? É culpa da estrutura? Então a gente não pode apontar culpados sem antes fazer uma radiografia dos problemas do fórum, do judiciário como um todo. Nós temos visto muitas prerrogativas dos advogados serem desrespeitadas. Isso eu não falo só a nível estadual ou a nível
municipal, mas a nível nacional. Como presidente da OAB Seccional Petrolina, quais as medidas o senhor tomaria para ver as prerrogativas dos advogados sendo mais respeitadas? Hoje nós temos, inclusive, essa questão do atendimento, mesmo que a gente falou, é uma delas, né? Então, assim, a gente está vendo nessa questão da restrição de horário, que é uma violação de prerrogativa, a OAB aparentemente não está fazendo nada, a OAB local. Eu posso estar desconhecendo o fato, mas eu vejo inúmeros advogados reclamando e continua o problema. Ou seja, se o problema continua, é porque a OAB não tomou alguma medida ou não divulgou. Isso é um problema da gestão atual. Não divulgar o que faz. Às vezes faz e a gente não fica sabendo. Isso é um problema. Mas como resolver isso? Primeiro, não ter medo de enfrentar o problema. Essa é uma questão primordial, né? Então, você montar uma comissão de prerrogativas efetivamente formada por advogados que queiram, né, que estejam dispostos, inclusive a se indispor, né, com algumas autoridades, porque há uma indisposição. Em certos momentos é necessário. É necessário. E aí, exatamente, como presidente da OAB, eu não teria problema de me indispor com ninguém. Até que uma das críticas que se faz à minha pessoa é de que eu não sou advogado militante, né? Acho que as pessoas não sabem o conceito de militante, né? De militância. Mas talvez por eu não ter escritório, as pessoas acham que eu não sou militante, que eu não sou advogado militante, né? Pois bem, por eu não ter escritório, essa ainda é uma vantagem muito grande, porque eu não vou sofrer, ou pelo menos a retaliação vai ser muito menor em relação a mim, que não tenho escritório, né, de ser prejudicado, né, com uma eventual retaliação de um juiz, de um delegado, de uma autoridade que eventualmente viola a prerrogativa e que a gente entre em confronto. Por isso que é importante ter essa independência, para que não só a comissão de prerrogativa haja com independência, né, e também o presidente da OAB tenha essa coragem. Nós sabemos da importância que tem os advogados já consolidados na região, mas também tem aquela importância tão grande quanto dos jovens advogados que a cada semestre são jogados, abre aspas, dentro do mercado de trabalho. Como presidente da OAB, o que o senhor faria para acolher esses jovens advogados? Nós temos várias propostas, né? Primeiro, a tutoria, que vai trocar uma ideia com o jovem advogado. A gente vai pegar um advogado mais experiente e fazer um link entre esse novo advogado que tiver uma causa mais complexa, que até não é da área dele, para que ele possa trocar uma ideia com esse advogado. Esse vai ser o nosso sistema de tutoria que a gente está chamando. Nós temos a questão do PJE, que muita gente, se bem que os novos já têm uma identificação, uma facilidade com a tecnologia maior do que os advogados mais antigos. Mas mesmo assim, às vezes eles têm uma certa dificuldade. Então, a questão do SOS PJE, que é para todos os advogados, mas também para o jovem é importante. E também nós temos a questão do encontro que a OAB faz, a OAB de Juazeiro faz, já fez pelo 2º ano, e a gente nunca fez o encontro da jovem advocacia, trazendo exatamente os temas pertinentes a esses advogados para serem discutidos. São trocas de experiências, são depoimentos de advogados que já passaram por essas dificuldades, que são colocados para eles, como é que eles solucionaram, como é que eles se saíram dessa situação. A gente tem várias propostas, né? No nosso Instagram a gente tem divulgado, feito alguns vídeos. Eu ainda não fiz o vídeo da proposta, que é a OAB na comunidade. OAB na comunidade, OAB na escola e OAB na faculdade. Essas 3 propostas, elas estão interligadas. Mas primeiro, a OAB na comunidade é uma ótima oportunidade de iniciar o jovem advogado na sua atividade profissional. A gente vai sentar com os líderes comunitários, com as associações de bairros, chamar eles, marque um dia aí, para a gente levar um grupo de advogados, e aí a gente vai chamar o jovem advogado para isso. O jovem advogado mais experiente que quiser dar sua contribuição para a comunidade também vai ser chamado, claro. Mas essa é uma oportunidade muito grande para que o jovem advogado ele dê uma assistência, uma orientação jurídica para as pessoas da comunidade e, de repente, se mostre à comunidade, né? Comece a criar uma rede de relacionamentos que aí ele pode ser lembrado depois, no futuro cliente que está ali passando, de repente vê aquele jovem advogado atuando na comunidade, defendendo os interesses de algumas pessoas, orientando aquelas pessoas. Isso vai dar visibilidade a esse jovem advogado. A OAB na escola também chamar
preferencialmente, não exclusivamente. O jovem advogado, para ele dar uma palestra sobre o direito da criança e do adolescente, a Lei Maria da Penha, que a gente sabe que na periferia muitas mães dessas crianças sofrem violência doméstica, e até a própria criança às vezes sofre de violência. Saber dos direitos da criança e do adolescente, discutir problemas do dia a dia, a questão da cidadania. Então você passar para a criança e para o adolescente, sobretudo, né, nas escolas de ensino fundamental e médio, para passar para elas os direitos que elas têm, como elas podem exigir do poder público, seja a prefeitura, seja o governo do estado, seja a polícia, seja o judiciário, o Ministério Público, qualquer órgão desse que tem atribuição constitucional legal de fazer alguma coisa, prestar algum serviço público para a comunidade. Então essa orientação, né, nas escolas, e aí nas faculdades já é uma coisa mais aprofundada. Evidentemente, você não vai estar falando com um leigo, vai estar falando com um estudante de direito, ou que entrou agora, ou que está para sair até. Né? O que entrou agora, a gente tem que abordar a temática sobre direitos humanos, sobre a questão do feminino, coisas mais atuais, da forma trabalhista, tudo isso, abordar com um aspecto bem livre para o debate fluir bem, né? Abordando todas as variáveis, as vertentes, todas as opiniões são levadas em consideração. Você pode não concordar comigo, mas eu respeito a sua opinião e você tem que respeitar a minha. É assim que funciona a democracia. É assim que funciona a democracia. A gente não pode se fechar às críticas, como normalmente a atual gestão faz. Então, essa OAB na faculdade também chamava, porque de repente você desperta no jovem advogado uma outra habilidade, que é o do ensino, né? De fomentar palestra, de participar, de trazer ele de repente para a academia. Ele deixou, mas de repente ele desperta nele o interesse de voltar para a academia, ele fazer uma pós-graduação, ele participar de seminários acadêmicos e até escrever artigo, livro, o que seja. Então a gente quer exatamente com esse apoio ao jovem advogado, fazer com que ele perceba as suas habilidades, tanto na comunidade, na escola, como na faculdade, que ele perceba as suas habilidades e até opte de repente em uma outra atividade, né, de ensino, de pesquisa, uma outra área de atuação na profissão. De repente ele está pensando em atuar na área penal e de repente desperta nele uma outra área que ele não tinha pensado. Então tudo isso é uma troca de experiência, uma rede de relacionamento que ele vai fazer, contato com a comunidade, com os líderes comunitários que de repente vão ter algum problema e eles chamam esse advogado depois, contratam ele para algum problema na sua associação de bairro. Então essa visibilidade vai dar ao jovem advogado um pontapé inicial na sua carreira. Tem a central do correspondente. É outro ponto que a minha vice-presidente Nós estamos lembrou. aqui também com a vice-presidente Caroline Tosaka. Ela está aqui fazendo a filmagem juntamente com a Outro gente. ponto que ela lembrou, que eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Porque são muitas propostas e a gente esquece. É a questão da central de correspondente. Que isso também é um fator iniciante da atividade do jovem advogado. Ele atuar representando outros escritórios de fora. Então, às vezes, o escritório pede para ele fazer uma audiência, pede para ele diligenciar em busca de um processo, despachar com o juiz. A própria OAB teria... Aí a gente faria, porque o que acontece hoje é que muitas empresas e escritórios de fora pagam valores ridículos aos advogados da região. Inclusive, eu tenho conhecimento de uma advogada daqui de Petrolina que está fazendo isso. Né? Chegou a pagar R$6 para um colega recém-formado fazer uma audiência. O colega inexperiente fez as primeiras e depois caiu em si e não aceitou mais fazer essas audiências. Porque aí foram várias audiências, né? E aí ele não se ateve para o valor individual que ele estava recebendo. Depois, quando ele caiu em si, ele disse, não vou fazer mais, porque é ridículo um negócio desse. E aí é uma advogada inscrita em Petrolina que está fazendo isso. A gente não vai permitir isso. E a OAB sabe quem é essa advogada. Certo? Então a gente vai tomar providências em relação, se ela continuar fazendo, na nossa gestão, a gente vai tomar providência em relação a essa advogada. Então a central do correspondente, o que a gente quer fazer é centralizar esse banco de dados e aí a empresa não mais ficar catando um advogado na região. Ela entra em contato com a OAB ou o escritório de fora e aí você vai ter uma relação, critério objetivo, ordem de inscrição e aí esse primeiro, está aqui ele para você, a OAB só vai intermediar o contato. A negociação vai ser advogado
empresa. Valores né? e tudo. E aí a gente, claro, que vai orientar esse advogado a não aceitar esses valores aviltantes. Né? Se ele aceitar, ele vai cair fora dessa central de correspondente. E aí temos também a questão que está associada a isso, que é o combate ao aviltamento dos honorários. Né? Com essa central a gente vai diminuir muito. E a gente tem também a questão do advogado dativo, que hoje, na verdade, é aleatório. Às vezes você está no fórum e você é chamado por um juiz numa vara para fazer uma audiência. Então a gente tendo também esse banco de dados dos correspondentes, né, que pode servir também para os dativos, você, o juiz, o servidor do fórum, diretor da vara, né, até mesmo no mesmo dia, mas com algumas horas de antecedência, né, que depende do advogado se deslocar, ele liga para a gente e a gente contacta o advogado e manda ele lá para fazer essa audiência. Que geralmente o juiz determina o pagamento que é feito pelo Estado, né, o pagamento com referência à tabela da OAB. Né? Então isso já é uma ajuda muito grande ao advogado, que a OAB faz uns valores mínimos, né, que são para a questão da dignidade do exercício profissional. Com certeza. A quinta e última pergunta vai ser voltada o porquê o senhor se candidatou à chapa adversária da chapa do presidente que está atual. O senhor é a única chapa adversária que tem. O que levou o senhor a participar dessa eleição? Quais os motivos que te fizeram querer ser presidente da OAB? Veja só, primeiro, a insatisfação generalizada dos advogados da região com relação à atual gestão. Nós temos vários problemas em relação à atual gestão. Primeiro, a falta de divulgação do que fazem. Estão divulgando agora por conta da eleição. A eleição faz milagre aqui em Petrolina. Então, agora surgiram inúmeros convênios, mas passaram 3 anos com praticamente 4 empresas conveniadas só. E uma nível nacional, não foi daqui, não foi convênio local. Né? E agora a gente teve praticamente 10 no último mês, 10 empresas conveniadas. Em que pese algum convênio não valer a pena, mas isso é outra história. A questão é que não se divulga. A gente tinha empresa aqui que as pessoas não sabiam que tinha convênio. Né? E aí poderia ter um desconto na compra que fez. A gente teve uma vacinação que não atendeu todos os advogados. Né? E o pior de tudo é que quando a gente critica, a OAB local não aceita a crítica. Fica dizendo que eu estou fazendo fake news. Eu não disse que não teve vacina. Eu não disse que não teve palestra. Eu apenas disse que teve pouca. E a maioria das palestras foi feita agora em cima da eleição. O que eu disse foi que as palestras ninguém escolheu. Alguns, uma ou duas, mas a maioria veio pronta de Recife. Então o advogado daqui não está escolhendo que palestra que ele vai assistir. E nem o dia que ele quer assistir. A gestão da gente ela vai ser participativa nesse ponto. O advogado vai dizer, vamos fazer uma enquete. Qual o melhor dia para assistir palestra? Tal, pronto. Agora, quais palestras, sobre que tema os advogados querem ouvir? Aí a gente vai começar a votação e as primeiras, mais votadas, a gente vai procurar buscar pessoas na região, de preferência, porque aí o custo vai ser ou zero até, e aí começar essas palestras. Com uma programação anual. Não é o Recife mandar uma palestra de última hora, eu avisar em cima da hora e o advogado que se vire. Não, eu quero fazer um calendário anual de palestra. Com a data determinada, o advogado já sabe o quê? Todo dia tal do mês ou da semana vai ter palestra. A questão é só saber agora qual é. Então ele já faz uma programação, sabendo, ó, tal dia tem palestra no AB. Opa, já vamos programar. Né? Se for o que eu quero, eu vou. Se não for, pronto, eu deixo para lá. Aí eu não disse que não teve palestra. Eu disse que foi dessa forma. Eu não disse que não teve vacina. Eu disse que foi pouca vacina. Eu queria que o AB falar que eu pratico fake news é muito fácil. Agora mostre. Prove que eu pratiquei fake news. Eu disse que foi pouca vacina. Apresenta a relação dos vacinados. Anuidade zero. Quantos advogados foram vacinados? A OAB tem essa relação. Por que ela não mostra? Porque foram poucos. E aí ela tem vergonha de mostrar. Fake news está aqui. É isso aqui. Anuidade zero. Eu recebi esse e-mail. Está aqui a data. Onde é que está a data? 8 de outubro desse ano. Essa promessa está aqui. Primeira advogada a zerar
a anuidade através do programa Anuidade Zero. Que isso foi promessa da outra eleição. Ou seja, há 3 anos atrás, eles fizeram essa promessa de anuidade zero. Agora, em outubro, a primeira advogada conseguiu zerar essa anuidade. Recife. O que é? E de Recife. De Recife. O que é isso? Você tem uma relação de empresas que você consome, restaurante, padaria, lavanderia, posto de gasolina, uma relação de empresas. Você informa como se fosse pontuação de cartão de crédito. Sim. Você informa o seu CPF e vai pontuando. Acumula o ponto e depois converte em desconto na anuidade. 3 anos depois da promessa feita, é que a primeira advogada, dos mais de 30 mil advogados de Pernambuco, conseguiu zerar essa anuidade. Para mim, anuidade zero, isso sim é fake news. Não é o que eu estou falando, não. É o que foi prometido há 3 anos atrás. Em mais de 30 mil advogados em Pernambuco, a primeira advogada que consegue 3 anos depois da promessa, isso é ridículo. E ainda mais que as empresas, não tem nenhuma em Petrolina. Todas as empresas conveniadas estão em Recife. Então, quer dizer, só o advogado de Recife é que é beneficiado com isso. Pronto. Outro ponto é com relação à anuidade. Que o presidente Rony Duarte, presidente estadual da OAB, disse que eu faço conta mirabolante. Essa tabela aqui que você está vendo, está no site da OAB. Eu peguei esse número aqui. Se tem alguém mentindo, é a OAB que divulgou isso aqui. Porque eu peguei esse número, certo? Está a anuidade mais barata do recém-formado. Pronto, o recém-formado que entrar, que jurar agora no final do ano, provavelmente, que jurar no início do próximo ano, ele vai pagar uma anuidade de R$ 563, pagando à vista, um desconto do pagamento à vista e o desconto da redução de 25% em razão de estar no primeiro ano do exercício profissional. A cada ano diminui 5% e aí a partir do 6º ano você paga a anuidade integral. Pois bem, R$ 563, está aqui, tabela do site da OAB, R$ 563. O que é que eu fiz? Peguei 563, está aqui na conta para você ver, 563 e multipliquei por 1.141, são os advogados inscritos aqui em Petrolina. Está aqui, dá R$ 642 mil. Correto. Desses R$ 642 mil, a gente tem os descontos do estatuto, do regulamento, que diz, aqui 10% vai para o Conselho Federal, 2%, 3% vai para o Fundo Cultural, 2% vai para o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial do Advogado, 15%. E 20%, não, aqui é a despesa, 20% vai para a CAP, está aqui CAP, 20%, e 2, 3, 4, 40% vai para a despesa administrativa e manutenção do Conselho Sessional. Ou seja, a anuidade que a gente arrecada aqui, 40% vai para o Conselho Sessional, 20% vai para a CAAP, que são serviços prestados ao advogado. Certo. Então, esses 20%, que dá 128 mil, deveria ser prestado para o advogado de Petrolina, e não para o advogado de Recife, já que o dinheiro saiu daqui. Certo? E aí, tirando todas essas reduções obrigatórias, restariam 128 mil. Só para entender, esse cálculo foi feito com a menor mensalidade. A menor anuidade. A menor anuidade. Eu pago anuidade cheia. Está aqui o valor da anuidade, R$ 750 pagando à vista. Certo? Pois bem, está aqui uma entrevista do presidente da OAB local, dizendo que a OAB estadual manda para cá R$ 3.041 por mês. Por mês. A gente tem como saldo 128 mil. A gente recebe 3 mil por mês, que dá 36 mil por ano. Pelo menos os 128 mil. No mínimo, esses 128 mil era para a gente estar recebendo. Mas eu não vou ficar nessa conta que o presidente da OAB estadual disse que é mirabolante, não. Eu vou dar uma outra conta a ele, que é a do estado de Pernambuco. Recife não tem subseção. É a sede da gestão estadual. Então, toda a anuidade do advogado inscrito em Recife é da seção estadual.
é da OAB estadual, certo? Recife tem 20.820 advogados. Está aqui a tabela. Com a menor anuidade, gera uma receita de 11.721.000 em quebrado. Depois das despesas, das retenções obrigatórias, 10% Conselho Federal, 3% Fundo Cultural, 2% para o Fundo de Integração FIDA, 40% das despesas administrativas, CAAP, 2.344.000. A CAAP de Recife arrecada. Ou seja, a CAAP não precisa da receita da gente. Então ela pode reverter. Ah, é dedução obrigatória. É. Vai para lá e ela manda de volta. Para ser gasto em Petrolina. Fica lá na OAB 2.344.000. Isso para fazer o que quiser. Porque despesa administrativa está aqui, no outro item. CAAP está aqui no outro item. Isso aqui é livre. 2.344.000. A OAB Recife não precisa da receita da anuidade de Petrolina. Isso aqui, presidente Rony Duarte, não é número mirabolante, não. São números que estão no site da OAB. Prove que eu estou errado. Prove que eu estou praticando fake news. Prove que esses números são mentirosos. Mostre a conta da OAB Petrolina. Mostre quanto a gente pagou de anuidade nesse ano. E aí me desminta, me desmascare. Eu renuncio à minha candidatura se o senhor provar que eu estou mentindo. Tranquilo? Tranquilo. Eu queria agradecer a sua disponibilidade para estar aqui com a gente. Obrigado mais uma vez. Amanhã, às 9 horas, vamos estar entrevistando a outra chapa. A chapa do professor Dr. Ivan Galvão é a chapa Uma Nova OAB por Você, que tem ele como candidato a presidente, e a querida Caroline Tosaka como vice-presidente. Muito obrigado aí à audiência de vocês. Os vídeos vão estar sendo postados no nosso YouTube, no Facebook, bem como no Instagram também. Tá bom? Um forte abraço para todos vocês aí. Até a próxima entrevista. E aí eu já vou deixar em pé, caso o senhor venha a ser eleito o presidente da OAB, a gente vai fazer uma nova entrevista para finalizar. Tá bom? Obrigado aí mais uma vez. Até mais, pessoal. Pegou bom? Não, que É. Pode ver se dá uma